Hoje estamos aqui, eu e Vênus, para falarmos para vocês sobre a voz de todas as coisas. Quer descer fofinha? Quer? Pois é, galera, vamos falar sobre a voz de todas as coisas, um dos maiores mistérios de One Piece ao lado do século perdido, o clã dos D, as armas ancestrais. A gente vai falar nesse vídeo o que é, como funciona, que usuários detêm essa habilidade, a relação da voz de todas as coisas com o hack da observação. Vocês estão preparados? O ano só tá começando e as teorias no All Blue estão fervendo. Vamos embora? E vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais One Piece, que é o nosso carro-chefe, é o nosso assunto principal. Olha só, galera, por que eu decidi fazer esse vídeo sobre a voz de todas as coisas? Eu fui bastante inspirado pela análise do capítulo 967 feita pelo Arthur da Biblioteca de Ohara. Muitos de vocês devem conhecer. Ele é um grande crítico de One Piece, da gringa. Ele escreve o review. A Alpex até traduz esse review dele com o título de Hack da Observação. Mas isso mostra como o Arthur é um grande nome aí dos reviews de One Piece. E eu tive um baita orgulho ao ler a análise dele, porque eu senti que a análise do All Blue não deve em nada. É claro que por escrito ele expande alguns temas. Se a gente fosse expandir no vídeo referente à análise do capítulo 967, temas como esse aqui, a voz de todas as coisas, o pedido de desculpas do Joy Boy, o vídeo teria mais do que 32 minutos, que é o que tivemos. Então eu fiquei, poxa, esses grandes mistérios estão sendo muito comentados agora, né? A voz de todas as coisas, o reino antigo, as armas ancestrais. Então eu vou estar trazendo vídeos temáticos extras, nos aprofundando aí no capítulo 967, beleza? Claro, inspirado pelo Arthur da Biblioteca de Ohara, traduzindo algumas de suas análises e expandindo, porque teve umas coisas que eu vi que ele não comentou, por exemplo. Vocês vão se ligar nesse vídeo. Mas vamos lá, a voz de todas as coisas. O que é? Vamos do básico, galera. A definição da voz de todas as coisas. É uma habilidade raríssima, inerente a apenas alguns poucos usuários. Agora, que usuários são esses? Temos 5 usuários conhecidos até o momento. Roger, Oden, Ruffy, Momonosuke e Shirahoshi, a nossa Poseidon. É interessante notarmos umas relações aqui. O Momonosuke ouve a voz de todas as coisas, ele ouviu o Zunisha, inclusive ele deu uma ordem a Zunisha. E o Oden também ouvia a voz de todas as coisas. Pai e filho, ok, tem uma lógica, algum fator hereditário. Mas isso já não se dá no caso do Roger e do Ruffy. O Ruffy não é filho do Roger. Então qual é o critério para essa habilidade cair do céu nas pessoas? Será que é um coração puro? São pessoas dispostas a ouvir tudo que a vida pode trazer de mensagem? A Shirahoshi, no caso, ela consegue ouvir a voz de todas as coisas e se comunicar sem tanta dor de cabeça porque ela é a Poseidon. Então, se o Momonosuke conseguiu se comunicar com o Zunisha, será ele uma arma ancestral também? Será que o fato de você conseguir se comunicar é um pré-requisito para você virar uma arma ancestral? Lembrando da nossa teoria aqui no All Blue sobre as 3 partes que formam uma arma ancestral. Vamos pegar no caso da Shirahoshi. Isso aqui já foi dito várias vezes. A Shirahoshi seria a condutora de uma carroça, essa carroça seria a Noa, e essa carroça seria puxada pelos monstros dos mares, aqueles reis dos mares, os maiores monstros. Então essa combinação, Shirahoshi, Noa e os reis dos mares, que formam a Poseidon. Então de repente o Momonosuke pode ser o condutor da Uranus, a Nefertari Bibi de repente pode ser a condutora da Pluton, já que o poneglyph encontrado em Arabasta indicava a localização da Pluton, vejam só. E tem mais gente! Vamos lá, recapitulando, os 5 usuários, Roger, Oden, Momonosuke, Ruffy e Shirahoshi. Tem mais gente, galera. Foi dito que a tribo dos 3 olhos, que é rara, praticamente extinta, consegue ouvir a voz de todas as coisas mediante os poderes que o terceiro olho traz. A Purim
é um exemplar dessa tribo. A gente não sabe onde a tribo vive, porque talvez não seja uma tribo em extinção. Talvez eles estejam vivendo secretamente em algum lugar. Na verdade, eles conseguem se misturar tranquilamente, porque, por exemplo, a Purim, só colocando uma franjinha, tapa o seu terceiro olho. E então eu acredito que essas pessoas podem estar camufladas por aí, vivendo em cidades normais. Ao mesmo tempo, elas podem estar em alguma ilha secreta, que para chegar você precisa cumprir alguns achievements nível Raftail, mas claro, no nível very easy também, né? Raftail é as 4 Road Poneglyphs e pá. Então, para chegar, para acessar a ilha da Tribo dos Três Olhos, eu acredito que você precisa de um certo esforço também, caso essa ilha exista, tá? Mas é muito interessante já termos a Purim como esse exemplar. A Big Mom tava esperando o terceiro olho dela despertar e ela é apaixonada pelo Sanji. Eu acredito que ela pode usar essa habilidade. O problema é que uma vez que a Purim desperta essa habilidade, a Big Mom vai querer usar a sua filha. Eu acredito que o despertar dessa habilidade de ouvir a voz de todas as coisas por parte de algum integrante da Tribo dos Três Olhos se dá como se deu com o Ruffy, com o Momonosuke, com o Roger, com o Oden, gerando um incômodo. Se ela for reclamar isso pra Mama, a Mama, opa, era exatamente isso que eu queria pra poder traduzir o meu Road Poneglyph. E ela tá aliada ao Kaido. A Big Mom, ela tá querendo chegar em Raftail com o Kaido por conta dessa aliança. Então, ambos, Big Mom e Kaido, têm 2 Road Poneglyphs. Tem um que tá lá em Zou, é tranquilo pra eles descobrirem, acredito. E o quarto Road Poneglyph misterioso, que não sabemos da localização, também creio que seja tranquilo pra esses 2 Yonkous conseguirem. Então perceba também o perigo dessa guerra de Wano, caso ela seja ganha por Big Mom e Kaido. Eles vão estar muito próximos do One Piece. Mas bom, falamos da definição da voz de todas as coisas, citamos os usuários e possíveis usuários, né, a Tribo dos Três Olhos, mas é hora da gente analisar aqui como funciona essa habilidade de ouvir a voz de todas as coisas. Vejam só, pessoal, a habilidade permite usuários se comunicarem com outras espécies inteligentes, mas que não falam na linguagem dos humanos, como os Reis dos Mares, Zunisha, e também permite se comunicar com objetos, como os Poneglyphs. Esse dado dos Poneglyphs não estava presente lá na análise do Arthur da Biblioteca de Ohara, pelo menos quando ele se propõe a detalhar o que é a voz de todas as coisas. Então, opa, trouxe isso pra cá porque, claro, o Roger se comunica. Ele ouve a voz, pelo menos, de Poneglyphs. Será que ele pode ouvir, os usuários da voz de todas as coisas podem ouvir a voz de quaisquer objetos? É bem interessante a gente notar que com animais a comunicação é mais dificultosa, porque quando o Roger e o Oden estão descendo na Ilha dos Homens-Peixe, eles sentem um incômodo. Quando eles estão em Zou, que eles escutam o Zunisha, pô, principalmente o Oden, ele tá lá se tremendo. O Momonosuke também. Então, é um ruído que vem na mente deles que eles não conseguem nem sacar o que está acontecendo. O Momonosuke ele até conseguiu traduzir umas coisas, né? O Zunisha apenas pede, me dê uma ordem. Se você me der uma ordem, eu me livro do Jack aqui, vai o momento da trombada. E o Momonosuke só diz, tá, vai! Mas é uma comunicação que se estabelece de uma maneira bem dificultosa. Já com objetos, pegando o caso do Poneglyph, o objeto está lá paradinho, então ele emana alguma energia captada pelo Roger, que escutava a voz de todas as coisas. No caso, o Oden, ele não escutava a voz de objetos, né? Você vê o Oden mais sensível com os animais, os Reis dos Mares e os Zunisha. Mas o Roger, ele captava a ideia do objeto. No caso, quando o Roger se depara com o Poneglyph lá de Skypiea, o do sino de Shandora, ele, opa, tá falando sobre alguma coisa chamada Poseidon, né? Só que ainda assim ele precisa do Oden para traduzir a mensagem. Ele não consegue entender tintim por tintim do que tá escrito ali. Mas opa, a mensagem geral é Poseidon. E escutar a voz de todas as coisas, particularmente falando, escutar a voz de objetos abre um leque de possibilidades em One Piece.
não é que tenha um espírito ali se comunicando, mas realmente a história daquele objeto pode dizer algo. No caso, a mensagem chegou até o Roger, mas parece que ele também estava querendo se comunicar porque ele era curioso em relação às pedras. Então, não é que tudo aí na sua casa agora vai fazer com que você entre num estado, ah, meu Deus, quantos ruídos, quantos objetos querendo me comunicar coisas. Tipo, esse mouse aqui tá querendo me dizer algo. Não, eu acho que ele precisa ser um objeto carregado de história e que você também esteja querendo entender o que ele quer te dizer. E aí vamos lá, aquela abertura de leque que eu falei. Os poneglyphs já são um baita de um objeto de interesse no mundo de One Piece para nos revelar coisas através da voz de todas as coisas. Estabelecendo uma comunicação com o Ruffy, por exemplo, com o Momonosuke, com a Shirahoshi. Se bem que no caso da Shirahoshi eu acho que é mais pertinente ela se comunicar com os animais. O Momonosuke também, mas eu acho que o Ruffy consegue ouvir a voz de objetos. Lembrando, Matheus, isso tiraria muito da importância da Robin. Não, é que nem o Roger e o Oden. O Roger ouve a ideia geral, mas ele precisa do Oden para traduzir. O Ruffy seria a mesma coisa. Opa, esse poneglyph está dizendo algo sobre Raftail, só que ele precisa da Nico Robin para traduzir. E aí vamos lá a outros objetos de interesse. O chapéu de palha do Ruffy. Caramba, se o Ruffy estiver conseguindo ouvir a voz de todas as coisas, pô, tem algo que tá dentro da cabeça dele. Dentro da cabeça não, né? Mas tá encaixado na cabeça dele. E tem um chapéu de palha gigante lá de Marijoa, que tá com o Win. Que tipo de informação aquele chapéu de palha gigante deve ter? Mais uma vez, né, puxando aquela teoria, eu acredito que esse chapéu de palha gigante era do Joy Boy e o Joy Boy era um gigante. É por isso que também vem aí, né, aquela ramificação do Jaguar de Sauro, aquele gigante que ensinou o Derechichichi pra Nico Robin. Porque é louco, né, pô, um gigante de caramba, então, ó, deve vir diretamente aí do Joy Boy. Então, o chapéu de palha do Ruffy, o chapéu de palha gigante, ao lado dos poneglyphs e Road poneglyphs, claro, ó, os Ryo poneglyphs. Imagina se o Ruffy consegue entender a ideia geral e ele não tá com a Robin nesse momento. Aí ele começa a sacar, caramba, eu não acredito que isso tá acontecendo. Chama a Robin, galera. Seria um baita gancho para um capítulo, né? A Robin tendo que chegar lá para traduzir a mensagem certinha. Outros objetos de interesse. Vamos logo englobar, vamos colocar tudo no pacotão. As lâminas. Sim, a gente sabe que tem uma classificação para as Meitou. Então temos as 50 Ryo Wazamono, seriam as espadas hábeis. Não temos mais 50, né? Temos 49 porque a Yubashiri foi destruída pelo Shu. Essa espada estava em posse do Zoro e o Zoro não era forte o suficiente para conseguir proteger a lâmina de um ataque tão específico de ferrugem, né? Hoje o Zoro sabe hack, eu duvido que alguém destruiria algumas de suas espadas. Também temos as 21 Wazamono, as grandes lâminas. E também as 12 espadas supremas, né? As Saijo Wazamono. Como exemplo dessas 12 temos a Yoru, do Dracula e Mihawk, a Shodai Kitetsu, do Horonoa Zoro, e a Murakumogiri, que é aquela alabarda, toda vez eu esqueço, é o bisento do Barba Branca. Então olha só, quantas lâminas podem contar a história dos seus samurais. Então talvez vejamos alguns flashbacks, não flashback tipo esse do Oden, 10 capítulos, 8 capítulos, mas tipo uma paginazinha de micro flashback, sabe, o Zoro pegando na espada e sentindo aquela história dela referente ao Ryuma. Vai que isso pode acontecer com a Shusui. Olha só, falei do Zoro. Será que o Zoro pode despertar essa habilidade de escutar a voz de todas as coisas? Eu acho que vai ser algo mais específico para as pessoas mais importantes referentes ao Reino Antigo. Sabe, a Shirahoshi representa uma arma ancestral. O Ruffy e o Roger seguem o propósito do Joy Boy. E o Oden e o Momonosuke são Kouzukis, aquela família que sempre foi companheira, amiga da família do Joy Boy. Então eu acho que a voz de todas as coisas vai ser inerente a apenas uns usuários especiais. Mas nada impede do Ruffy também escutar a história de objetos como o seu próprio chapéu de palha, o chapéu de palha gigante, poneglyphs e as lâminas. Definimos o que é a voz de todas as coisas, citamos usuários, falamos como funciona a habilidade. Agora é hora da primeira aparição dessa habilidade. Bem curioso, galera, porque pode ser apenas algo
da vida, ou pode ter sido justamente uma mensagem do Oda lá no começo de One Piece. Isso aí eu peguei lá da biblioteca de Ohara, do Arthur. Ele observou um ponto bem interessante, que o Ruffy, lá no arco de Bug, vocês lembram da cidade Orange? Lá no comecinho, velho, quando tava só Zoro e Nami ainda pra entrar no bando. O momento específico que eu tô me referindo é quando o Ruffy detona o Moji e o Rich pra salvar aquela pet shop que o Chuchu tava protegendo, porque era o tesouro do seu antigo dono que havia morrido. Então o Ruffy, ele consegue se comunicar com o Chuchu. Como não é um animal muito grande, uma comunicação se estabelece. E aí fica naquela, né? Vocês lembram que eu falei? Pode ter sido uma coisa da vida, a gente se comunica com o cachorro, a gente interpreta o que o cachorro quer dizer com um balançar de cabeça, com um olhar. Então, pode ter sido aquilo? Apenas isso? Pode. Mas também pode ter sido uma mensagem subliminar do Oda sobre a voz de todas as coisas, e esse momento que o Ruffy se comunica com o Chuchu pode ter sido o primeiro uso da obra. Mas a primeira vez que a voz de todas as coisas foi usada de uma maneira clara foi quando o Ruffy está descendo para a Ilha dos Homens Peixe. Lá ele escuta dois reis dos mares se comunicando, ele, opa, velho, o que é isso? E foram os mesmos dois reis dos mares que o Roger escutou quando estava descendo lá na Ilha dos Homens Peixe pela segunda vez. E agora é o momento de traçarmos os elos entre a habilidade, a voz de todas as coisas, com o hack da observação. Porque sim, galera, a voz de todas as coisas pode ser uma skill top do hack da observação. Vejam só. Foi confirmado nos Vivicards, a propósito, que a Shirahoshi e o Momonosuke têm hack da observação. Eles nunca treinaram hack. Estão ligados nisso? Tipo, a Aiza, lá em Skype, é uma menininha que tem um hack da observação bem apurado, mas ela vai para uma outra vertente. Ela consegue localizar as pessoas, ela ouve a voz das pessoas, mas são pessoas, não são animais, e pá. Então olha só, a Shirahoshi e o Momonosuke detêm esse poder da voz de todas as coisas e sabem hack da observação sem nunca terem treinado. Além disso, a gente pode pegar um elemento do anime como parâmetro. Eu não gosto muito de estar me baseando no anime como parâmetro, porque rolam as viagens, umas licenças poéticas da direção daquele episódio, como o diretor interpreta a sua leitura do mangá, e aquilo pode não ser cânone. Mas eu creio que esse caso específico vale a pena. É um caso pertinente. O mesmo efeito sonoro que a gente ouve para a voz de todas as coisas é o mesmo efeito sonoro que ouvimos no anime para a visão do futuro, que é uma skill do hack da observação. Então, se esses mesmos efeitos sonoros estão sendo usados para uma visão no futuro, para a voz de todas as coisas, seriam skills do hack da observação. Eu acho que esses dois pontos já fundamentam muito que a voz de todas as coisas é a habilidade máxima do hack da observação. Porém, ela é inerente a apenas a algumas pessoas, é um dom especial. Não é que você precisa daquilo para lutar, né? Aí seria muito roubado só umas pessoas terem. Mas aí, ó, você consegue se comunicar, é tipo um extra, é um complemento. E vocês acham que eu ia ficar falando tudo aqui sozinho? Agora eu deixo com vocês umas perguntas cabulosas. Por que a voz de todas as coisas é inerente a apenas raríssimos usuários? 5? E quem porventura consegue despertar lá na tribo dos 3 olhos? De onde vem a voz de todas as coisas? Por que ela existe? Responda essas perguntas aí para esse vídeo ficar ainda melhor, porque o conteúdo aqui no Oblu não é só vídeo, é vídeo mais os comentários de vocês. E prepara que nos próximos dias a gente vai desenvolver outros tópicos, nos aprofundando no capítulo 967. Talvez o próximo vídeo seja o pedido de desculpas de Joy Boy. Falaremos também sobre os poneglyphs de maneira geral, dando ênfase ao Ryo Poneglyph com a história do século perdido. Ah, galera, vai ter muito conteúdo aqui. Não perde não. Avisa pros amigos, hein, que agora a hashtag é Oblu 400k. Rumo a esse objetivo e até a próxima.